Olá, tudo bem? Vou te fazer uma pergunta que, na verdade, você vai me responder que sim. Que é o seguinte: por um acaso você já ouviu a seguinte frase: você sabe se você está pagando o imposto correto? Ou se você está pagando mais imposto do que deveria? Se sim, vamos entender o que isso significa. Num primeiro momento, quando você tem uma empresa, você, todo ano, em janeiro, você define qual vai ser a forma de pagamento que você vai apurar o seu imposto. Ou seja, qual o regime tributário. Quais são os regimes tributários mais conhecidos na prática no mercado hoje, de acordo com a legislação? Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Bem, temos o MEI também, só que o MEI ele já tem um valor pré-estabelecido durante um ano, ou seja, você tem um limite de faturamento, que no caso hoje é de R$81 mil, e você tem um valor fixo a ser pago mensalmente, que dependendo dos códigos que você colocar no seu MEI, você pode pagar o imposto do ISS, o imposto de ICMS, junto com a contribuição da Previdência do INSS. Então é aquele valorzinho fixo. Mas vamos agora voltar para empresas que precisam definir anualmente o seu regimento tributário. O que é importante parar e pensar nesse assunto? O que vale pensar? Primeiro, é muito importante que você tenha essa comunicação com o seu contador para que você, junto com ele, faça uma análise e faça uma estimativa do seu próximo ano de faturamento. Mas, Cris, eu estou começando a empresa agora, eu não tenho noção alguma de quanto eu vou faturar. Calma, quando você decidiu abrir a sua empresa, o seu novo negócio, você fez métricas para avaliar que essa oportunidade valeria a pena para você. Nesse sentido, nós temos que andar por essas métricas para avaliar se vale a pena, por exemplo, você ser do Simples Nacional ou do lucro presumido. É muito importante que você entenda desde o começo, ou que nunca tenha entendido, mas que entenda a partir de agora que, anualmente, há a necessidade de se fazer um planejamento tributário da sua operação. Ou seja, se você hoje é Simples Nacional no ano de 2021, ok, mas que no ano de 2022 talvez não seja mais benéfico você estar dentro do Simples Nacional. Ou do outro caso, sendo lucro presumido, e vale a pena você voltar para o Simples Nacional ou passar a ser do Simples Nacional. O mais importante é que você entenda quais são as alíquotas em que nós estamos falando. E se, por exemplo, a sua opção, os seus códigos de atividade no seu CNPJ dão a possibilidade de você entrar no Simples Nacional como fator R, ou seja, tendo uma prerrogativa de ter a possibilidade de estar no anexo 3 ou no anexo 5. Só para você ter uma ideia, no anexo 6, no anexo 5, você começa com uma alíquota de 15,5%. Já no anexo 3, você começa com uma alíquota de 6%. Veja a diferença. Ao mesmo tempo, se você é um lucro presumido e você tem atividades específicas que possam ser enquadradas como uniprofissional, ao invés de você pagar 5% de ISS aqui no Rio de Janeiro, você pode ser cadastrado de uma forma no RCPJ e você consiga pagar o valor fixo de ISS, que é em torno de R$100 e poucos. Isso vai depender mais ou menos de quantos sócios você tem na sua empresa. Ou seja, pagar menos imposto significa fazer o quê? Significa fazer planejamento tributário. Planejamento tributário não só devem ser feitos para empresas grandes. Toda empresa precisa fazer planejamento tributário, tendo em vista que hoje nossa carga tributária faz parte de grande parte do nosso lucro, assim dizendo, né? A gente precisa ter muito bem alinhada essa questão tributária para que você não esteja perdendo dinheiro, diminuindo a sua margem de resultado, consequentemente diminuindo o lucro do seu negócio. Então, assim, se você precisa de ajuda, se você precisa de orientação, a Maltoni Contadores faz esse trabalho. É muito comum, até um próprio MEI que entra aqui na Maltoni e ele começa a ter o crescimento, a gente já começa a falar de planejamento tributário para ele se preparar para a próxima etapa. Ou seja, ele tem um pagamento de um DAS-MEI de 60 e poucos reais
E quando virar o ano calendário, porque a operação dele cresceu, ele não vai mais pagar 60 e poucos reais. Ele vai pagar, de repente, 4%, 6%, 15%, e isso pode inviabilizar o crescimento dele. E aí acaba a pessoa, né, o empresário, decidindo, não, eu não quero crescer, eu quero ficar aqui limitado no MEI porque eu só pago 60. Mas dependendo do custo, acaba tolhindo ele. Então, assim, mais uma vez, o importante é que você entenda que esse assunto é para todo empresário, seja ele pequeno, MEI, seja aquele que está começando, seja aquele que já tem empresa há muitos anos e que nunca parou para pensar nisso, mas que precisa da orientação para consertar daqui para frente, fazer o melhor possível dentro da legislação, dentro do que se é devido a fazer, nada ilegal, da forma correta, para que você realmente não esteja a perder dinheiro. Ao meu ver, isso é falar, isso é pensar em diminuir a carga tributária e pagar menos imposto. Tem que parar, pensar e ver qual é a melhor opção para o seu negócio. O seu colega, que também está no seu segmento, ele pode falar, aqui eu trato dessa forma, mas cada caso é um caso. E é importante que você tenha um diagnóstico da sua empresa, que você saiba o que se aplica a você, para que você realmente continue trabalhando firme, continue lutando pelo seu negócio, mas continue sabendo e comece a entender que falar de tributos, falar de planejamento tributário também faz parte do seu dia a dia e faz parte, sim, da saúde financeira do seu negócio. É isso. Se você precisa de ajuda, vem para a Maltônia. A gente adora falar de planejamento tributário. A gente adora ver a cara dos nossos clientes que começam a entender que, poxa, eu estou pagando errado. Aí vem aquele sentimento de que, ai, poxa, perdi dinheiro um maior tempão, mas olha que coisa boa. Você vai passar a ver agora com outros olhos. Você passa a perceber que você tem mais dinheiro a botar no bolso uma vez que você estava na alíquota incorreta. E assim por diante, gente. É o que eu digo, contabilidade ela tem que ser sua parceira, ela tem que estar no seu dia a dia. É isso, um grande abraço, tchau, tchau.